Estamos ao vivo mais uma vez, em direto, para mais uma transmissão do nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, nesse domingo tão especial para todos nós cristãos. É a Páscoa, Cristo ressurgiu, e essa é a razão pela qual nós podemos hoje ser chamados cristãos, seguidores de Cristo, porque sem Cristo nós nada seríamos, sem Cristo não teríamos a salvação, porque só Ele era capaz de nos trazer essa salvação. Ele era o único, foi o único capaz de nos salvar, porque nele não foi encontrado pecado algum. Nesta humanidade em que nós estamos, não havia ninguém que pudesse morrer no nosso lugar, se sacrificar por nós. Por isso Cristo teve que vir até este mundo para salvar a mim, salvar a você. Então eu queria que você glorificasse realmente a Deus nessa tarde, por tão precioso presente e graça que Ele nos deu. Tá bem? Nós vamos celebrar a Páscoa hoje e eu queria já ler um texto com vocês que está lá em Marcos 2,17, que diz assim: E Jesus disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Jesus disse: Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Cristo não veio em favor daqueles que estavam bem, dos religiosos, dos sãos espirituais. Deus veio justamente para buscar aquele que necessitava de arrependimento e de salvação. Veio nos resgatar de todo o pecado. E na sua passagem, no tempo em que Ele esteve aqui, pessoas, multidões, se achegavam aos pés dele para serem curados, para serem libertos. E é isso que nós vamos cantar hoje, agora. Vou me chegar aos pés desta cruz para glorificar a esse Deus. Oh Deus, me sonda.
O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois eu sei me ama. Eu sei me ama. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Ele disse, tudo estava consumado, porque a missão dele já estava cumprida aqui nessa terra. Nada poderá nos separar desse amor que ele derramou na cruz do Calvário pelas nossas vidas. O véu rasgou e agora a gente pode ter livre acesso a esse Deus e a esse Senhor. Amém? Houve choro quando Cristo morreu. Muitas pessoas naquela época não tinham entendido o ministério de Jesus ainda. Ele tinha dito várias vezes que iria voltar ao terceiro dia. Mas houve choro. Muita gente chora hoje somente a morte de Cristo. Não creem num Cristo ressurreto, num Cristo vivo. Mas nós cremos. Nós cremos que Ele ressuscitou. O universo pode chorar, o sol pode se apagar. Foi o que aconteceu naquele dia. Mas Ele venceu a morte. Está vivo hoje conosco. Aí, onde você está, Ele está contigo. Amém? Se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu sangue lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado. Ele levou, levou, levou. Abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada
a terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Onde estás, ó morte? Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Quer chamar a Vanessa para ler um texto para a gente? Que está lá, falta um? Aí, pronto. Tá em Lucas 24, de 1 a 7. No domingo de manhãzinha, as mulheres levaram os perfumes que tinham preparado e foram ao túmulo. Nisso, viram que a pedra que tapava a entrada do sepulcro tinha sido rodada para o lado. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estavam ainda sem saber o que haviam de fazer. Quando viram dois homens de pé junto delas, vestidos com roupas brilhantes. Elas baixaram os olhos para o chão, cheias de medo, mas eles disseram-lhes: por que procuram entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Não se lembram do que ele vos disse, quando ainda estava na Galileia, que é preciso que o Filho do Homem seja entregue ao poder dos maus, que seja pregado numa cruz e que ao terceiro dia ressuscite. Aleluia, Cristo vive. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Não no amanhã terreno, mas no amanhã eterno. Amém? Posso crer no
minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento. Muito obrigado porque podemos te louvar com liberdade, te engrandecer. Muito obrigado, Deus, porque tu estás vivo, estás conosco. Amém, Senhor. Tu vives neste mundo conosco. Apesar de tantas dificuldades, tu disse que estarias conosco. E nós cremos nisso. Que o teu sacrifício naquela cruz não foi em vão, Deus. Pelo contrário, ele foi libertador. Ele nos transforma todos os dias. Nós te agradecemos porque tu estás vivo, ó Deus. Amém, Senhor. Te louvamos por este dia. Te agradecemos, ó Pai, por este domingo e te pedimos pelas nossas vidas, para que o Senhor, ó Pai, com o teu sangue precioso derramado naquela cruz, nos purifique dos nossos pecados todos os dias, para que alcancemos, ó Deus, a soberania da graça do Senhor e que possamos viver realmente na eternidade contigo, lado a lado com o Senhor, gratos, louvando a Ti, ó Deus, porque um dia o Senhor morreu, mas ressuscitou e nos resgatou de todo pecado. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica agora com a mensagem do Andy. Boa tarde. Olá, boa tarde e boa Páscoa para todos. Obrigado mais uma vez pelo tempo do louvor que nós acabamos de realizar, ou seja, adorar o nosso Deus que está vivo. E também acabamos de ler Lucas, um dos evangelhos, Lucas 24, fala sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu queria compartilhar convosco uma palavra de encorajamento, uma mensagem de esperança. Não sei na tua vida que precisas de esperança, mas eu acho que todos nós precisamos de esperança. E qual é o significado da Páscoa? A semana passada falámos sobre Êxodo capítulo 12, que falou e ensinou-nos de primeira Páscoa na Bíblia. Hoje eu queria compartilhar convosco várias imagens que poderiam nos ajudar a entender porque que Páscoa, porque que é necessário a ressurreição e o que é que isso significa para cada um de nós. Eu não sei se vocês já fizeram uma viagem. Eu já fiz muitas viagens. E claro que primeiro temos de saber onde é que queremos ir. Já fiz e fomos a Paris e os outros países e é bom viajar. Mas temos também de saber para onde é que queremos chegar. E não só para onde é que queremos chegar, mas precisamos um mapa. Ou seja, aqui eu tenho um mapa. E sem este mapa, claro que ficamos perdidos. E temos que perguntar, pedir ajuda dos outros que conhecem o caminho. No início, quando Deus criou o mundo, o que é que aconteceu? Ele deu o plano, ele deu o mapa para Adão e Eva. Só que perderam o caminho. E outra imagem que todos nós, eu acho que todos nós entendemos o significado da maçã. E não sabemos se era de maçã ou outro fruto, mas Deus deu a ordem, deu o mapa para Adão e Eva. Só que desobedeceram Deus e ficaram perdidos. E através desta desobediência do homem, todos nós somos pecadores. Todos nós estamos perdidos e fora da glória de Deus. Só que Deus, no amor dele, podia ter dito
já acabou. O homem fez geneira. Eu não quero mais. Mas Deus não fez isso. Deus, no amor dele, o plano dele foi restaurar o relacionamento com o homem. E embora que o Adão e Eva pecaram contra Deus, Deus mesmo, no amor dele, fez o sacrifício da cobertura para Adão e Eva. E continuava a amá-las, como ele também nos ama. Claro que nós precisamos entender, precisamos um mapa para saber como é que vamos chegar. Mas eu não estou a falar, neste momento, de falar da viagem para Paris, para os Estados Unidos, para o Brasil, para São Paulo. Não, eu estou a falar de como é que podemos chegar a voltar o plano perfeito que Deus tem para a nossa vida. Lembrando que é nossa culpa, é tua culpa, a minha culpa, que nos afasta da presença de Deus. Mas o que é que isso tem a ver com Páscoa? Tem tudo. Tem tudo, meu amigo, com Páscoa. Porque desde o início do mundo, quando Deus criou o mundo, Ele sempre tinha o plano perfeito para restaurar o relacionamento contigo, comigo, através do Cordeiro de Deus, que é Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. E a semana, nós estamos celebrando a Semana Santa, onde é que lembramos a história de Jesus Cristo, que ele entrou à cidade. E entrou, lembrando, domingo passado, celebrando o Domingo de Ramos, que ele entrou com os discípulos, entrava a cidade. E ao longo da semana, foram outros eventos que aconteceram na vida de Cristo. E na quinta-feira, ele celebrou aquela altura da Páscoa. Ele celebrou com os discípulos a última ceia com os discípulos. E aquela noite foi traído pelo Judas. E na sexta-feira, o que é que aconteceu? Sim, amigos, Jesus Cristo foi ao Calvário, onde é que ele foi crucificado numa cruz. Sim, uma cruz. E para que é que ele fez isso? Para ti e para mim. Porque ele queria, desde Adão, queria restaurar, ou seja, pagar as culpas da humanidade, que é nossa culpa, minha culpa e tua culpa, que Jesus levou à cruz para nos salvar. Então, nós precisávamos entender como é que podemos chegar a voltar a esse relacionamento com Deus. É interessante, essas viagens, é sempre bom ter de ajuda a outra pessoa. E eu posso perguntar à pessoa. E é bom de perguntar a alguém que já fez a viagem. E é interessante, aqui nós não temos que perguntar. É Deus próprio que veio até nós para nos mostrar o que Jesus, em João capítulo 14, versículo 6, diz: eu sou o caminho. Deus veio até nós para nos mostrar o caminho. Deus te ama de tal maneira que Ele mesmo veio para te mostrar o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. E também Ele disse: eu sou a verdade. A verdade. O que é a verdade? Estamos a falar da Páscoa, onde é que Jesus entrou à cidade e fez milagres. E na quinta-feira, a ceia do Senhor, a Páscoa. E na sexta-feira, Ele morreu na cruz. E sábado foi um dia de silêncio. E faz-nos lembrar de várias coisas que Jesus ensinava. E Ele disse. E faz-me perguntar, e as palavras de Jesus?
eram verdades. Quando em João, capítulo 1, disse, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada foi criado. Nele estava a vida, vida que era a luz dos homens. E continua em João, um dos apóstolos de Jesus que escreveu através de inspiração de Deus. Deus amou de tal modo o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo que nele crer não se perca, mas tenha a vida eterna. É verdade. Jesus, que estava morto, e no sábado, um dia de silêncio, essas palavras, eu faço pergunta para ti, amigo, são verdades? Esse Messias que agora está morto, é verdade? O que é que ele diz? João 5, 21, assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, também o Filho dá a vida àqueles que entender. Como é possível um Messias dar vida quando ele estiver morto? Não sei. Eu sou a ressurreição, diz Jesus, e a vida. O que crê em mim, mesmo que morra, há de viver. E todo aquele que está vivo e crê em mim, não mais há de morrer. Crês tu nisto? Ele disse isso, mas agora o Messias que morreu na sexta e sábado está no túmulo. Como é que podemos acreditar que esse mesmo é verdade? João, capítulo 10, Jesus diz, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Versículo 17 de João, capítulo 10, Jesus diz, o Pai ama-me, porque eu estou disposto a sacrificar a minha vida para a receber de novo. Ninguém, atenção amigos, ninguém me tira a vida. Eu dou-a de livre vontade. Tenho poder de a dar e de a recuperar. Espero que vocês estão a dar atenção. Foi esta a missão que recebi do meu Pai. Enquanto Jesus estava na cruz na sexta-feira e ele diz, está consumado, o que é que ele estava a dizer? Está consumado a missão que recebi do meu Pai. Redenção. Aquele momento, ou seja, lembrando-nos do pecado do Velho Testamento e até hoje somos pecadores. E Deus instituiu um plano para o povo que precisava o sacerdote, o sumo sacerdote, que fazia sacrifícios para o povo, para os pecados do povo. Então, só o sacerdote que podia entrar, o santo dos santos, oferecendo sacrifícios para o povo. E só ele que podia entrar através da cortina. E só ele que podia fazer o sacrifício. Quando Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade, vocês sabem o que é que aconteceu quando Jesus mesmo morreu? Eu vou explicar. Na Bíblia, Mateus 27 diz, naquele momento, o momento que Jesus morreu, a cortina do templo alto abaixo. Ou seja, o que é que aconteceu? Aquele momento que Jesus morreu para ti e para mim, e a verdade que ele veio para nos revelar que Deus próprio, desde Adão, desde Eva,
queria abrir o caminho para ti e para mim. E a cortina aquele dia não foi o sumo sacerdote que tinha de entrar o Santo dos Santos, mas foi Jesus Cristo, o sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus, que fez o sacrifício para ti e para mim. E Deus, da cortina do céu para baixo, Deus abriu o caminho. Não sei se vocês entendem. O homem não fez o caminho para chegar a Deus. Mas foi Deus que abriu o caminho para ti. Que Ele fez o caminho. Como é que eu posso acreditar que Ele é o caminho? E é verdade daquilo que acabei de ler. Se o meu Messias estivesse morto no túmulo, então não faz sentido de continuar mesmo com essa mensagem. Porque se Jesus ainda estivesse morto, não vale a pena o que é que eu estou aqui a fazer. Não vale a pena de falar que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir deixe de andar na escuridão e terá a luz da vida. Então não faz sentido se Jesus disse: Deus deu-nos vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se Jesus ainda estivesse no túmulo, nada disso faz sentido. Para ti, para mim, quando Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, como é que eu posso acreditar? Mas vocês sabem o que é que aconteceu? Em João, capítulo 20, queria convidar-vos para ler comigo João, capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo, logo de manhã, fazendo ainda escuro, e viu que a pedra de entrada já tinha sido retirada. Foi a correr ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, aquele que Jesus amava, ou seja, o João. E disse-lhes: levaram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo ver o que se passava. Iam a correr juntos, mas o outro discípulo correu mais do que Pedro, e chegou primeiro. Inclinou-se para ver e reparou que as ligaduras continuavam ali, mas não quis entrar. Logo a seguir chegou Simão Pedro. Entrou no túmulo e ficou admirado ao ver as ligaduras no chão e o pano que cobriu a cabeça de Jesus dobrado a um canto e não misturado com as ligaduras. Depois entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro, viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura segundo a qual Jesus havia de ressuscitar. Depois disso, os discípulos foram-se embora para casa. Maria ficou junto ao túmulo da parte de fora, a chorar. Entretanto, inclinou-se para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco. Estavam sentados no sítio onde tinha sido colocado o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Eles perguntaram-lhe: mulher, por que é que estás a chorar? E ela disse-lhes: por que é que levaram meu Senhor e eu não sei onde o puseram? Logo a seguir voltou-se
para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era ele. Perguntou-lhe a Jesus: mulher, por que é que estás a chorar? Quem é que procuras? Ela pensava que era o homem encarregado da propriedade e disse-lhe: se foste tu que o tiraste, diz-me onde puseste, que eu vou lá buscá-lo. Jesus chamou-la: Maria. Ela, voltando-se, exclamou em hebraico: Raboni, palavra que quer dizer meu mestre. E Jesus disse-lhe: não me toques, porque ainda não voltei para o meu Pai. Vai ter com os meus irmãos e dar-lhes este recado: eu volto para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi dar a notícia aos discípulos e dizia: eu vi o Senhor. E contou-lhes o que ele lhe tinha dito. Na tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, os discípulos encontraram-se juntos e tinham as portas fechadas. Vocês lembram aquele que ele disse ontem, o sábado de silêncio? Onde é que estavam os discípulos? Onde é que estava a fé? Quando Jesus morreu na cruz e toda a esperança eles já não tinham. Porque esse Messias que seguiram, que foi o Messias que dava esperança, estava morto. E por isso estava em casa, fechados com medo de autoridades judaicos. Mas o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Depois mostrou-lhes as mãos e o peito. Eles alegraram-se muito por verem o Senhor. Jesus disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Domingo entrou, quinta-feira a ceia, ou a Páscoa. Sexta morreu na cruz. Sábado, silêncio. E sem a ressurreição, a tua fé e a minha fé não vale a pena. Porque quem é que é o Messias, quem é que dá a vida, tem que ser vivo. Eu tenho que conquistar daquilo que ele oferece. Eu tenho que conquistar a morte. E o que é que aconteceu? Já há 2000 anos, Jesus ressuscitou. Quem é que tem poder para dar vida? Também tem o poder para a recuperar. E foram as palavras que Jesus ensinou os discípulos, mas não entenderam. Amigos, não entenderam. Até eles próprios viram com os olhos deles o Messias vivo. Vivo está para sempre. O apóstolo Paulo, e eu acho que este é tão importante para nós e para ti, meu amigo, que eu quero ler de 1 Coríntios. Disso que eu estou a dizer, que por causa das nossas culpas, por causa dos nossos pecados, Jesus nos mostrou o caminho. Ele próprio veio até nós para nos mostrar o caminho, para o lugar, para o sítio, para onde é que nós queremos chegar. E através da cruz do Calvário, que ele pagou o preço. Mas a ressurreição para o cristianismo
é tão importante, daqui quero ler para vocês. Quero recordar-vos, irmãos, a boa nova que vos anunciei, a qual também acolheram e na qual se têm mantido firmes. É ela que vos há de salvar, se lhe forem fiéis, tal como eu vos-la comuniquei, a não ser que a vossa fé tenha sido em vão. Em primeiro lugar, transmiti-vos aquilo que eu próprio tinha recebido. Atenção, amigos. Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme o que está na Sagrada Escritura. Foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou, como também está na Sagrada Escritura. Apareceu a Pedro e a seguir ao grupo dos discípulos. Apareceu depois a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maior parte deles ainda vive, mas alguns já morreram. Apareceu depois a Tiago e em seguida a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu-me também a mim, que sou quase como um aborto. Como feito, eu sou o último dos apóstolos. Nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou aquilo que sou. E a graça que Ele me mostrou não foi em vão. Pois trabalhei mais do que todos os apóstolos, ainda que não fosse eu propriamente a fazê-lo, mas sim a força que Deus me dá pela sua graça. Como feito, tanto eu como eles, foi isto que nós pregamos e foi nisto que a vossa fé se fundamentou. Mas se nós anunciamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns andam a dizer que os mortos não ressuscitam? Se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e a vossa fé é inútil também. Sendo assim, fomos falsos mensageiros de Deus. Andamos a testemunhar que Deus ressuscitou a Cristo, sem ser verdade, uma vez que os mortos não ressuscitam. Ora, se eles não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem fundamento e ainda estão condenados por causa dos vossos pecados. E então os que morreram com fé em Cristo perderam-se. Se a esperança que temos em Cristo não vai para além desta vida, somos os mais miseráveis de todos. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos e a garantia da ressurreição para os que morreram. Assim, por meio de um homem, começou a morte no mundo. Exatamente. E por outro homem, começou a ressurreição dos mortos. Deste modo, unidos a Adão, todos estão sujeitos à morte, e unidos a Cristo, todos voltarão a receber a vida. Mas cada um a recebe na altura própria. Primeiro foi Cristo, como início da colheita. Depois, quando Cristo voltar, ressuscitarão os que lhe pertencem. Chegará então o fim de tudo. Cristo acabará de destruir todos os poderes, autoridades e inimigos e entregará o reino nas mãos de Deus, o Pai. Pois é preciso que Cristo tome conta do reino até Deus sujeitar todos os inimigos ao seu domínio. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Pois, como diz a Escritura, Deus determinou que tudo estivesse debaixo do seu domínio.
E ao dizer que tudo devia estar debaixo do seu domínio, é claro que essa tudo não incluiu a Deus, pois Deus é que dá ao Filho o poder sobre todas as coisas. E quando Deus colocar todas as coisas debaixo do poder do Filho, também isso colocará debaixo do poder do Pai, que lhe ia entregar tudo. E deste modo, Deus será tudo para todos. Oh, a morte foi destruída numa vitória completa. Oh, morte, onde está agora a tua vitória? Onde está o teu poder de matar? O poder da morte é o pecado. E o que é que dá poder ao pecado? É a lei. Graças a Deus que nos deu a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus queridos irmãos, sejam firmes e constantes. Façam sempre com entusiasmo aquilo que o Senhor quer, porque o esforço que fazem para Ele nunca será inútil. E para terminar, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. E Ele diz: eu sou a vida. Sim, Ele conquistou a morte. Ele que nos dá a vida. Ele, Deus, Emmanuel, Jesus diz o nome, ou seja, a Bíblia chama Jesus Emmanuel, Deus conosco. Deus veio até nós para nos mostrar o caminho. Deus veio até nós para nos revelar a verdade. E Deus veio até nós para nos dar vida. Jesus diz: não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que está vivo. Sim, estive morto, mas agora vivo para sempre. Eu tenho poder sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. João diz também, o livro de João, Jesus diz: disse-vos isto para que encontrem a paz em mim. Tenho muito que sofrer no mundo, mas tenham coragem. Eu, disse Jesus, venci o mundo. A viagem para Paris, eu posso te ensinar como é que lá chegar. Porque eu lá já estive. Mas como é que podemos ultrapassar a morte? Como é que nós podemos ir para o céu? Depois de morrer fisicamente, espiritualmente, como é que tu e eu podemos chegar ao Pai? Sexta-feira não foi o fim. Porque domingo, Jesus voltou dos mortos. Como é que tu e eu podemos saber que nós podemos ter confiança no caminho? Porque Jesus já viajou para lá. Então, Ele é o caminho. Ele é a verdade. Tudo que Ele nos ensinou é verdade. Que Ele nos dá vida. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito, único, para que todo que crer nele não se perca, mas tenha vida eterna. Como é possível entregar nossa vida ao Mestre Messias que está vivo? Aleluia! A nossa fé não está em vão, porque Cristo
conquistou a morte. Aleluia! Uma Páscoa abençoada para todos. Jesus Cristo vive e por isso Ele não tem medo da amanhã. Que Deus te abençoe ricamente através do amor de Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.